Olá pessoal, tudo bem? Tudo ótimo? Como estamos aí? Professor Luciano, mais uma vez falando com vocês sobre outro assunto extremamente importante, né? Como todos os demais, né? Logicamente, e seguindo aí o nosso cronograma de assuntos, né? Logicamente que nós estamos aí na nossa reta final de assuntos que só antecede, claro, a nossa avaliação 1, né, que foi reajustada as datas, mas está tudo tranquilo, né? As nossas avaliações parciais já estão sendo feitas, né? A cada disciplina ou a cada aula a gente faz uma avaliação parcial, logicamente, que vai valer até 3 pontos, né? Então é importante que todos estejam aí respondendo aí, são perguntas bem objetivas sobre os nossos conteúdos, né, do dia. E o nosso tema de hoje a gente vai discutir exatamente o crédito tributário, né? O lançamento do crédito tributário e logo ligado ao lançamento do crédito tributário a questão da suspensão do crédito tributário. Então nós vamos fazer toda uma contextualização, né? Evidentemente, né? Nós estamos tendo por base vários autores, né? Como Nogueira, como Masa 2015, Laurentes, Gabriela Laurentes, né? Gomes de Souza. Então são vários autores que nos dão este embasamento, além, é claro, do Código Tributário Nacional e as legislações que compõem, evidentemente, que fundamentam isto, né? Então, pessoal, nós estamos tratando, claro, do crédito tributário, né? E a gente já pontuou a questão do crédito tributário, que, claro, a constituição do crédito tributário é de fundamental importância para que o fisco, a Fazenda, logicamente, possa empreender os mecanismos institucionais para a sua cobrança, né? A partir da constituição do crédito tributário, né? Logicamente que o crédito tributário ele decorre depois que que tivemos, evidentemente, aquela incidência que é a previsão normativa, né? Tivemos aí o fato gerador, né? E aí, então, que é o momento, né? Logicamente, e tivemos, então, a constituição do crédito tributário, né? Então, claro que o crédito tributário ele é o objeto da obrigação tributária, logicamente, porque é a partir daí que se inicia todas as etapas seguintes para coagir, né, o contribuinte a pagar o tributo propriamente dito, né? Então, para o devedor, né, o contribuinte, o responsável, o conteúdo da obrigação consiste, claro, numa ordem de pagar, né, fazer ou não fazer, né? Para o credor físico, trata-se, claro, de um direito de exigir o cumprimento daquilo que é devido, né? Logicamente, né? Então, o crédito tributário é de fundamental importância, claro, né? E para que ocorra essa constituição do crédito tributário, é necessário que ocorra o lançamento do crédito tributário, né? Claro que também o crédito tributário é o direito que o fisco tem de exigir do devedor, claro, o cumprimento da obrigação tributária, logicamente, né? Então, pessoal, embora a obrigação tributária surja com a ocorrência do fato gerador, né, somente com o lançamento é que ocorre a constituição definitiva do crédito tributário, né? E onde nós temos esse amparo jurídico que nos salvaguarda, que nos protege, que diz que somente com o lançamento é que ocorre a constituição definitiva do crédito tributário. Isso está previsto, pessoal, lá no artigo 142 do Código Tributário Nacional, quando ele diz o seguinte, que compete privativamente, ou seja, somente a ela, a autoridade administrativa, constituir o crédito tributário pelo lançamento, né? E o que é o lançamento? Ele é entendido, claro, como procedimento administrativo que vem verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, pessoal.
e determinar a matéria tributável, né? Qual é exatamente a matéria que está envolvida naquele tributo, calcular o montante desse tributo devido, claro, né? Identificar o sujeito passivo, né? E propor, evidentemente, a aplicação das penalidades cabíveis, né? Então, olha só que coisa muito interessante, né? Nós temos, a partir do artigo 142, vários desdobramentos que nos levam a buscar e acolher as características ou pontos essenciais para que nós tenhamos o lançamento do crédito tributário, né? Então, primeiro, é privativo da autoridade administrativa, né? Claro, o fisco, né? Essa constituição do crédito tributário pelo lançamento. E o que é o lançamento? Ele é um procedimento administrativo. E o que ele faz? Ele vem verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação, ele vem confirmar o fato gerador da obrigação. E o que ele vai fazer? Vai determinar a matéria tributável. De que trata o tributo propriamente dito? E ele, logo em seguida, vai calcular o montante desse tributo que é devido. E, logo em seguida, ele identifica quem é o sujeito passivo, né? E, claro, poderá propor a aplicação das penalidades cabíveis, né? Relativa, evidentemente, a essa constituição do crédito tributário, né? Então, pessoal, a atividade administrativa de lançamento pelo fisco é uma atividade vinculada à administração e é obrigatória da administração fiscal. Então, é uma atividade vinculada, ou seja, faz parte das obrigações do fisco, da autoridade administrativa, logicamente, e é uma atividade obrigatória, né? Ou seja, esse lançamento, essa constituição do crédito tributário. Se o fisco não fizer, ele está sujeito a sofrer um processamento que pode levar à pena de responsabilidade funcional, que poderá levar à perca do cargo público, logicamente, com as devidas implicações, e a maior delas será, evidentemente, a perca do cargo público, logicamente, entendeu? Então, pessoal, é de fundamental importância a gente entender que é uma atividade vinculada e obrigatória. Elas são analisadas conjuntamente e não é somente vinculada, não é somente obrigatória, ela é vinculada e obrigatória. Temos que ter as duas possibilidades para que assim tenhamos a atividade administrativa de lançamento do crédito tributário, né? Então, esse regime geral do crédito tributário, pessoal, é definido pelo artigo 139, nos artigos 139 ao 141 do Código Tributário Nacional, podendo ser resumido esse regime nas seguintes diretrizes, né? O crédito tributário ele decorre de uma obrigação principal, né? Isso está no artigo 139 do CTN, né? Decorre de uma obrigação principal, vimos isso também. O crédito e a obrigação têm a mesma natureza na medida e uma única redação jurídica, e uma única relação jurídica. Isso está lá no artigo 139, ou seja, tem a mesma natureza voltada, evidentemente, para o lançamento e a constituição do crédito tributário, né? Circunstância que venham modificar o crédito tributário, a extensão e os efeitos, ou as garantias, ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem, está lá no artigo 140. Então, a obrigação tributária que deu origem à constituição desse crédito tributário não vão modificá-lo. Nem a extensão, ou seja, e além do que pede, os efeitos, as garantias, os privilégios, nem a exclusão de sua exigibilidade. O que decorre desse ponto aqui é as questões das imunidades, das isenções, etc. A constituição do crédito existe, logicamente. O que decorre aí são situações ou fatores outros que vão, evidentemente, levar a alguma modificação, né, quanto à sua
exigibilidade, né? Exigibilidade da tributação, né? Mas não vai afetar, evidentemente, a obrigação tributária que deu origem, logicamente, né? Então, somente lei complementar federal, pessoal, é que pode prever ou modificar o regime das causas de suspensão, extinção ou exclusão do crédito tributário. Calma, nós vamos ver isso aí. Quais são as circunstâncias que suspendem o crédito tributário, quais são as circunstâncias que, evidentemente, extinguem o crédito tributário e excluem o crédito tributário. E isso que eu estou falando está lá no artigo 141. E qualquer hipótese de suspensão, exclusão ou extinção do crédito tributário, pessoal, promovida de ofício pela autoridade administrativa, ou seja, pelo fisco, enseja responsabilidade funcional na forma da lei, né? Então, qualquer hipótese de suspensão, exclusão ou extinção do crédito promovida de ofício pela autoridade administrativa vai ensejar a responsabilidade funcional desta autoridade administrativa, considerando que somente a lei é que pode, evidentemente, dizer os casos que temos de suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, certo? Então, isso é de fundamental importância, né? Porque a lei é que vai delegar, evidentemente, estas possibilidades, né? Então, pessoal, quais são as modalidades de lançamento do crédito tributário? Que modalidade? Nós temos algumas modalidades de lançamento do crédito tributário, né? Então, o que é o crédito? O que é o lançamento do crédito tributário? Então, o que são essas modalidades de lançamento de crédito tributário? Então, o lançamento, pessoal, ele possui modalidades de acordo com o grau, né, de colaboração do contribuinte ou responsável. E aí a gente tem que ver aí a inteligência, o que diz, de acordo com o artigo 147 do Código Tributário Nacional, onde o lançamento ele é efetuado com base na declaração prestada pelo sujeito passivo, pessoal. Então, o sujeito passivo, quando faz, evidentemente, as suas informações contábeis, é que vão, evidentemente, ocorrer os lançamentos. Mas nós vamos ver as modalidades vinculadas, evidentemente, a estas possibilidades, né? Então, temos também que a retificação da declaração por iniciativa do declarante só pode ocorrer antes de efetuado o lançamento, né? E desde que o objetivo seja, evidentemente, a redução ou exclusão do tributo comprovada em algum erro cometido, evidentemente, pela administração, certo, pessoal? Então, observe-se também, pessoal, que se houverem erros na declaração, apurados pelos exames, os mesmos poderão ser retificados de ofício pela autoridade competente, né? Quando da sua efetuação, logicamente, né? Então, isso é muito importante isso também. Então, os fatores que servem para determinar qual o tipo de lançamento se aplica a cada situação, logicamente. Então, cada caso é um caso, logicamente, que a gente vai analisar pontualmente. Então, nós temos, por exemplo, o lançamento de ofício. Nós estamos tratando do crédito tributário e do lançamento de ofício ou direto do crédito tributário. Essa previsão, pessoal, está lá no artigo 149 do CTN, que diz que o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Aí eu estou lendo para vocês o CTN, que corrobora ou confirma o que nós dissemos acima, certo? Que trata o artigo 149, que o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. 1. Quando a lei assim o determina. Então, quando a lei determina os casos de lançamento de ofício, ou seja, a própria autoridade administrativa, o fisco, vai fazer o lançamento, então a lei vai determinar. 2. Quando a declaração não seja prestada por quem de direito. Por quem de direito? O sujeito passivo da obrigação tributária, logicamente, no prazo e na forma da legislação tributária. Então, quando o sujeito passivo não presta a declaração devida para o lançamento do crédito tributário, logicamente que ele poderá ocorrer de ofício pelo fisco.
E qual é a outra hipótese? Quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração, certo? Deixe de atender no prazo e na forma da legislação tributária a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, certo? Ou venha recusar prestar essas informações, ou não preste as informações de forma satisfatória. E aí, o que vem interessante é que isto tudo é a juízo da autoridade administrativa, do fisco. Então, nestes casos, é possível também ocorrer o lançamento de ofício, mesmo que o sujeito passivo da obrigação tributária tenha prestado informações, mas o fisco entendeu a seu juízo pedir maiores esclarecimentos, maiores informações, e o sujeito passivo se recusou a prestar essas informações, ou esclarecer, evidentemente, então poderá ocorrer aí o lançamento de ofício do crédito, da constituição do crédito tributário. Qual é a outra possibilidade que ocorre de ofício? Então, nós estamos tratando das modalidades de lançamento, ou seja, de constituição do crédito tributário. Uma delas é o lançamento de ofício ou direto, né? Uma outra possibilidade de lançamento de ofício ou direto está lá no artigo 149 do CTN, quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. Então, quando o contribuinte verifica, evidentemente, a juízo do fisco, que ocorreu alguma falsidade, algum erro, alguma omissão, então é possível sim, e o fisco fazer o lançamento de ofício. Quando é outra possibilidade? Quando se comprove omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada no exercício da atividade a que se refere a legislação. Então, se ficar comprovado omissão das informações prestadas ao fisco ou algo que não está exato, né, então, nas informações prestadas pelo sujeito passivo, então também poderá o fisco, a autoridade administrativa, fazer o lançamento de ofício. Também é possível isso, o lançamento de ofício. E temos ainda também quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária. Então, mais uma outra possibilidade, a comprovação ou omissão do sujeito passivo também levará a isto, a constituição do crédito tributário, o lançamento de ofício. Qual é a outra possibilidade? Quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior. Ou seja, nesse caso, claro, do anterior, pessoal, eu pulei aqui o sexto diz o seguinte: quando se comprove que o sujeito passivo ou terceiro em benefício daquele agiu com dolo ou fraude ou simulação. Então, o inciso 6 aí, ele fala da possibilidade da autoridade administrativa lançar de ofício, né, a constituição do crédito tributário, quando ficar comprovado que ocorreu aí, por parte do sujeito passivo ou um terceiro, certo? Em benefício do sujeito passivo, que ele agiu de forma dolosa, cometeu uma fraude ou uma simulação, no que diz respeito a alguma negociata, por exemplo, que fez com que houvesse uma redução de tributos que foram pagos. Então, isso pode, evidentemente, levar ao lançamento de ofício, né? E vem aí o inciso 8, que diz que quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior. Ou seja, nesse caso de dolo, fraude ou simulação, né, quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião. Ou seja, não ficou devidamente, ficou na dúvida, evidentemente o fisco vai fazer o lançamento, né? Então, são situações que estão previstas, pessoal, no artigo 149 do CTN. É importante fazer uma leitura que trata exatamente do lançamento de ofício
ou direto pela autoridade administrativa para a constituição do crédito tributário, certo, pessoal? É claro que é aquela que é realizada pela autoridade competente, né, sem qualquer tipo de auxílio por parte do contribuinte. Então, esse lançamento de ofício é feito pela autoridade sem o auxílio do contribuinte, né? Deve-se observar uma característica, que este rol que eu li para vocês aí, do artigo 149, pessoal, é um rol de hipóteses de lançamento de ofício, né? Um rol, ou seja, são condições que é denominado pela legislação como um rol taxativo. Está me entendendo? São situações que vão fazer com que o fisco lance de ofício a constituição do crédito tributário, ao lançamento de ofício, e juridicamente é denominado de um rol taxativo. O que é isso, um rol taxativo? Isso quer dizer, pessoal, que somente nos casos previstos pela lei poderá a administração pública efetuar o lançamento. Não existe possibilidades fora dessas condições do artigo 149 do CTN. Ele é taxativo. Se fosse um rol enumerativo, ou seja, caberia outras possibilidades de lançamento do crédito tributário de ofício ou direto pelo fisco, mas não. As condições de lançamentos de ofício ou direto do lançamento para a constituição do crédito tributário é um rol taxativo, ou seja, são os constantes no artigo 149 do CTN. Isso é muito importante a gente saber disso, né? Então, pessoal, é importante a gente aprofundar mais ainda, né? Esses estudos voltados para o lançamento de ofício, porque são situações, pessoal, que dependem evidentemente, das situações e circunstâncias apresentadas pelo sujeito passivo, e se ficar, evidentemente, dentro do juízo da autoridade administrativa fiscal, que entender que se enquadra em uma das possibilidades do artigo 149 do CTN, então nós temos aí, evidentemente, o lançamento de ofício pelo fisco da constituição do crédito tributário. Isto é de fundamental importância, pessoal, certo? Isso é de fundamental importância. O outro tipo de lançamento da constituição do crédito tributário, pessoal, é o chamado lançamento por homologação. E onde está esse lançamento por homologação? O lançamento por homologação, pessoal, está previsto lá no artigo 150 do Código Tributário Nacional, pessoal. Então, o artigo 150 do Código Tributário Nacional, ele traz para a gente o seguinte, que o lançamento por homologação que ocorre, quando é que ocorre? Quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Então, o conceito do lançamento por homologação está no artigo 150 do CTN, pessoal. Está no artigo 150 do CTN. O artigo 150 diz o seguinte, artigo 150, o lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa,
opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. E aí continua o parágrafo 1º do artigo 150, pessoal. O pagamento antecipado pelo obrigado, nos termos deste artigo, extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. Então, pessoal, o que ele está querendo dizer é exatamente que se o contribuinte, evidentemente, antecipa, né, faz um lançamento da constituição do crédito por homologação, certo? Evidentemente que nessa análise extingue-se o crédito sob condições que vão resolver futuramente, né, de uma ulterior homologação ao lançamento, certo? O parágrafo 2º, ele vem nos dizendo o seguinte, pessoal, não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação praticados pelo sujeito passivo ou por terceiros, visando a extinção total ou parcial do crédito. Ou seja, não influi, pessoal, sobre essa obrigação tributária qualquer atos ou fatos anteriormente que foram praticados pelo sujeito passivo, né? Anteriores a essa homologação, logicamente, né? Já que a homologação, evidentemente, decorre, o lançamento por homologação decorre de uma antecipação de pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, né? Então, o parágrafo 3º diz que os atos a que se refere este parágrafo 2º anterior, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido, e sendo o caso na imposição de penalidade ou sua graduação. Então, os atos que se referem exatamente aí ao parágrafo 2º, e o que é que diz o parágrafo 2º? Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores, quaisquer atos praticados antes dessa homologação, certo? Então, o que ele está dizendo é que os atos a que se refere isto que eu falei para vocês, serão considerados na apuração do saldo porventura devido, e sendo o caso na imposição de penalidade ou sua graduação. Ou seja, se tiver alguma situação peculiar que seja apurado posteriormente relativa a fatos anteriores a essa homologação por antecipação, logicamente serão apurados posteriormente através da aplicação de uma penalidade devidamente graduada de acordo com, evidentemente, uma possível culpa do sujeito passivo da obrigação tributária, pessoal, né? E o parágrafo 4º diz o seguinte: se a lei não fixar prazo, a homologação será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então, esse prazo, evidentemente, né, para a homologação, ou seja, evidentemente, houve, evidentemente, o lançamento por homologação, né? Então, se a lei não fixar prazo, essa homologação será ela, evidentemente, de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Então, ocorreu, evidentemente, a ocorrência do fato gerador, certo? Ocorreu, evidentemente, a homologação por antecipação, logicamente, certo? Então, a Fazenda Pública vai ter 5 anos depois, a partir, evidentemente, dessa constituição do crédito tributário, para possíveis apurações e penalizações do sujeito passivo se ele tiver cometido alguma irregularidade, certo? Então, isso é de fundamental importância, né? Esse entendimento, né? Porque, assim, evidentemente que a homologação por antecipação, ela decorre, ocorre, evidentemente, né, claro, quando a legislação atribui ao contribuinte ou responsável
o dever de realizar o pagamento do tributo de forma antecipada, pessoal. Tá me entendendo? Então é o seguinte, o que o artigo está querendo nos trazer é que temos o lançamento por homologação que ocorre quando a legislação, que é o caso, atribui ao contribuinte ou responsável o dever de realizar o pagamento do tributo de forma antecipada, sem necessidade de prévio exame pela autoridade administrativa, ou seja, o fisco, sendo que quando a mesma toma conhecimento do lançamento por homologação, faz, evidentemente, a devida homologação. Certo? Então, pessoal, essa referida homologação, essa referida homologação pelo fisco, pode ser tácita ou expressa. Como assim? Ela é tácita quando, no período de 5 anos, a autoridade competente não se manifestar sobre o pagamento. Conclui-se que o pagamento foi realizado corretamente, sendo o prazo contado a partir do fato gerador. Foi isso que eu disse no parágrafo 4º aí do artigo 150. Então, pessoal, essa homologação, certo, pelo fisco, ela será tácita, ou seja, fica subtendido, ou expressa, quando ela dá o ato lá que homologou. Ela é tácita, ou seja, fica subtendido que está tudo ok, que não há irregularidades nesse lançamento do crédito pelo contribuinte, pelo empresário, certo? É tácita quando, no período de 5 anos, a autoridade competente, que é o fisco, não se manifestar sobre o pagamento. Porque você faz o lançamento por homologação, antecipando, evidentemente, certo? O crédito tributário e, evidentemente, pode o fisco simplesmente, ok, foi feito o pagamento, né, do tributo, entrou nos cofres públicos, ok, perfeito, certo? Então, passados 5 anos, se a autoridade competente não se manifestar sobre esse pagamento, conclui-se que o pagamento foi realizado corretamente. Porém, esse prazo vai contar a partir do fato gerador da obrigação tributária, certo? Isso é muito importante, certo? Claro que ele antecipa, certo? Como diz aqui o artigo 50, né? Ele antecipa o pagamento, né? Sem prévio, evidentemente, exame prévio da autoridade administrativa, certo, pessoal? Isso é de fundamental importância. Então, e quando é que é expressa? Quando, por iniciativa da própria administração, a mesma pronuncia-se sobre o pagamento, acarretando, claro, ambos os tipos de extinção do crédito tributário, né? Ora, porque uma das formas de extinção do crédito tributário é pelo pagamento, nós vamos ver mais à frente. Você pagou, evidentemente extinguiu o crédito tributário, o crédito que o fisco tinha sobre o contribuinte, né? Então, pessoal, a utilização do lançamento por homologação é crescente, né? E podem ser considerados, pessoal, impostos com lançamentos por homologação, como, por exemplo, o ICMS, o IPI, o imposto de renda, certo? Onde, evidentemente, você tem um lançamento por homologação. Você declara, evidentemente, certo? Sem prévia análise do fisco, a gente vê isso muito bem no imposto de renda. Então, fica bem claro o exemplo do imposto de renda. Sem prévia análise do fisco, você declara e paga. Então, evidentemente, um lançamento por homologação, certo? Claro que, a partir do fato gerador, evidentemente, né? Quando tem o fato gerador, vocês sabem do imposto de renda, quando tem, você alcança o limite, evidentemente, faz com que você esteja obrigado a pagar o imposto, logicamente, né? E aí tem 5 anos. Se o fisco se calar, então tá tudo ok, homologou, evidentemente, né? Se não, evidentemente,
o fisco poderá pedir informações, etc. E tal. Se você não prestar as informações, o próprio fisco tem o poder de fazer o lançamento. Aí incorre naquela primeira hipótese, que é o lançamento de ofício, e a gente vê muito isso no imposto de renda, quando as pessoas se calam, né? Se omitem, evidentemente, né? Então, pessoal, temos também outra forma de lançamento, que é o lançamento por declaração, né? Então, nós temos o lançamento por declaração ou também misto, que é aquele que é feita pela autoridade administrativa, né, em face de uma declaração fornecida pelo contribuinte ou responsável, que anteriormente ao recolhimento prestou uma declaração com informações a respeito da matéria tributável, né? Então, um exemplo que nós podemos ter sobre relativo a esse lançamento por declaração. Nós temos como exemplo o que é muito defendido pela doutrina, né, que a doutrina nos traz, é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, o ITCMD, né? Então, o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação é um tipo de lançamento por declaração, ou seja, o misto, que é aquele que é feito pela autoridade administrativa em face de uma declaração fornecida pelo contribuinte ou responsável, que anteriormente ao recolhimento prestou uma declaração com informações a respeito da matéria tributária. Então, esse exemplo nos traz de forma bastante clara isso, né? Houve, evidentemente, a causa mortes, né? E aí, o ITCMD, pessoal, a gente pode ver de forma bem clara que é, evidentemente, um tributo do Estado, né? Quando você vai, por exemplo, fazer um inventário, né? Um inventário em função do falecimento de alguém, e você, evidentemente, o juiz vai mandar citar as fazendas municipal, estadual e federal, e, evidentemente, o estadual, ele vai exigir que o inventariante, ou seja, o gestor do inventário, recolha os devidos tributos, que é esse tributo de transmissão causa-morte, transmissão de propriedade de bem após a morte. Tá? E como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer com base na declaração que o inventariante vai fazer de quanto custa, qual é o montante do patrimônio do falecido, ou como se diz juridicamente, do decujus. Tá? Do decujus. Então, este exemplo nos mostra de forma bastante clara e bastante elucidativa, pessoal, o que é um lançamento por declaração, certo? Um lançamento por declaração ocorre desta forma, né? E o exemplo do imposto de transmissão causa mortes e doação, ele é bem característico, né, dessa possibilidade de declaração. E aí eu trago mais ainda para vocês o exemplo de um inventário, né, que tem evidentemente esse imposto, tem que ter o pagamento, né, ou melhor, o recolhimento, né. Só que o fisco não sabe quanto é o seu patrimônio. Então você que declara o seu patrimônio, quer dizer, o inventariante que declara, né, do falecido, e então evidentemente vai ser apurado a tributação em cima desse valor que foi declarado. Então nós temos aí, evidentemente, um lançamento ou uma constituição do crédito tributário por declaração, né? Então, pessoal, tendo tratado sobre o lançamento do crédito tributário, né, o lançamento que vai fazer a constituição do crédito tributário, né, a gente vem para o outro ponto vinculado a essa nossa discussão, que são as causas de suspensão do crédito tributário. Quando é que você suspende o crédito tributário? Ou seja, o crédito que o fisco tem sobre o contribuinte. Quando é que nós temos os casos de suspensão desse crédito tributário? Então, a gente tem a previsão do artigo 151 ao 182 do Código Tributário Nacional, pessoal, que disciplina de forma detalhada as circunstâncias que vão interferir no regular exercício do direito que o fisco tem de cobrar o devedor, né? Como assim? Porque com a constituição do crédito tributário, pessoal,
O que é que vai fazer? O fisco vai te notificar administrativamente para que você pague no prazo legal. Se você não paga no prazo legal, logicamente que ele vai fazer a inscrição na dívida ativa da União, do Estado ou do município, vai se emitir a CDA, Certidão de Dívida Ativa, e a partir desse título vai entrar com a devida execução fiscal, que tem uma lei específica de execução fiscal que vai disciplinar como é que vai ocorrer o processamento de cobrança coercitiva, porque vai atrás do patrimônio do contribuinte para pagar o crédito tributário, certo? Então, o que a gente vai tratar agora é quando é que suspende isso aí, a suspensão desse crédito tributário, né? Então, as causas de suspensão, elas estão aí, claro, do artigo 151 a 155A, né? E do 151 ao 182 trata de suspensão e extinção do crédito tributário, logicamente, né? Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, mas nós estamos tratando aqui no momento somente da suspensão, que está do 151 ao 155A, que é quando interrompe temporariamente o direito que tem o fisco de cobrar o crédito do devedor, certo? Isso é muito importante, né? Então, por exemplo, uma medida liminar numa ação judicial, certo? É possível suspender o crédito tributário. Então, como assim isso pode ocorrer? Você está sendo cobrado por um crédito tributário, por uma possível dívida tributária, certo? E você entrou com um processo contra. Por exemplo, vamos dar um exemplo mais claro aí. O que é comum, eu já defendi muitas pessoas que, simplesmente pessoas bem simples, que aparecem aí com a negativação no SPC Serasa de empresas criadas no nome deles, dessas senhorazinhas, e essas pessoas nunca foram donas, nunca foram empresárias, nunca criaram empresa, com dívidas altíssimas, né? E aí, a cobrança da Receita Federal em cima dessa pessoa. Então, o que é possível? É possível você entrar, evidentemente, com uma ação judicial contestando essa cobrança com pedido de liminar. E essa liminar você pede com o efeito de suspender a cobrança do crédito tributário. Então, essa liminar é a chamada liminar inaudita altera partes, ou seja, é uma liminar que é deferida pelo juízo sem ouvir a outra parte, inaudita altera partes, sem ouvir a outra parte, certo? Então é possível. Agora sim, essa liminar, pessoal, ela não é concedida assim, eu estou pedindo uma liminar, não funciona. Você tem que, evidentemente, comprovar dois requisitos extremamente importantes para a concessão de uma liminar. É o chamado fumus bonis iuris, ou seja, a fumaça do bom direito, e o periculum in mora, ou seja, o perigo da demora. Então, o que é o fumus bonis iuri? A fumaça do bom direito é a tradução. O que é isso? Você tem que comprovar que você não está envolvido nessa relação jurídica tributária. No entanto, você não é dono dessa empresa. Por quê? Porque é uma senhorazinha do sítio analfabeta, certo? Eu estou dizendo já para um extremo. E que nunca tenha condições de ter uma empresa com dívida de 500 mil reais, 1 milhão de reais, entendeu? E o perigo in mora é que quanto mais demorar
a não suspensão do crédito tributário, ela vai ser constrangida a sofrer uma cobrança do fisco, a uma negativação no SPC que vai impedir que essa senhorazinha compre no mercado a crédito, compre suas coisinhas nas mercearias, etc. Tal, a crédito e por aí vai, evidentemente, né? Então, nós temos para uma concessão de uma liminar, certo? Que é um exemplo de que vem a suspender o crédito tributário, tem que comprovar esses dois requisitos: o periculum in mora, certo? O perigo da demora, e a fumaça do bom direito, o fumus bonis iura, né? Bonis iuris, que é o direito que envolve as partes dentro dessa situação. Então, pessoal, é de fundamental importância, né? É importante também dizer para vocês que existe um princípio da necessidade da reserva legal, né? As causas de suspensão do crédito tributário somente podem ser definidas e disciplinadas pela lei. Isso é de fundamental importância, né, pessoal? Então, isso está disciplinado pela lei e somente ela pode prever isso aí de forma efetiva, pessoal. Então, as causas de suspensão do crédito tributário estão lá no artigo 151 do Código Tributário Nacional, pessoal, onde ele prevê 6 causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Temos 6 causas que podem suspender a constricção ou a coerção do fisco sobre o contribuinte, né? E quais são elas? A primeira é a moratória, a segunda, o depósito integral, a terceira, reclamações e recursos administrativos também suspendem. A quarta, medida liminar e mandado de segurança, olha só. A quinta, medida liminar ou tutela antecipada nas demais ações. E a sexta, o parcelamento do crédito tributário, né? A primeira, pessoal, e o que é a moratória? O que é a moratória, pessoal? Moratória é a ampliação do prazo legal para regular pagamento do tributo. Trata, pessoal, de um importante instrumento de política, claro, tributária, que vem ser utilizado para amenizar o impacto de graves crises econômicas, calamidades públicas, catástrofes, como a gente pode ver agora nesse caso de pandemia. Então, haverá, com toda certeza, e está tendo a questão da moratória, né? Então, o legislador poderá aumentar o prazo para o recolhimento do tributo. Tá claro que a moratória depende de lei específica, pessoal. Então, isto é a moratória, certo? De fundamental importância, né? E está previsto, evidentemente, na legislação, certo? Então, como esses casos que nós estamos vendo aí, né, na situação de pandemia, pessoal, é de fundamental importância que a gente entenda que o que o governo está fazendo em alguns casos é considerado moratória, né? Moratória propriamente dito, né, pessoal? Outra hipótese que suspende o crédito tributário, pessoal, é o chamado depósito do montante integral. O Código Tributário, pessoal, no artigo lá 151, inciso 2, ele faculta ao contribuinte suspender a exigibilidade do crédito tributário por meio do depósito integral do montante devido em dinheiro, certo? Claro que conforme o entendimento da doutrina e dos tribunais, pessoal, a lei não pode condicionar a propositura de uma ação judicial ou a interposição de um recurso à efetivação de depósito, né? Depósito judicial. O que é esse depósito integral? O contribuinte faz o depósito integral para entrar com uma ação judicial
para entrar com ação judicial questionando o crédito tributário, pessoal, certo? Mas, conforme entendimento da doutrina e dos tribunais, como eu disse para vocês, a lei não pode condicionar eu entrar com ação judicial questionando esse crédito tributário ou interpor qualquer recurso, não pode condicionar a este depósito integral, tá me entendendo? Isso, evidentemente, decorre da inteligência do artigo 5º, 55 da Constituição Federal, que trata do livre acesso ao judiciário. Quer dizer que eu só posso entrar com ação no judiciário se eu fizer um depósito integral do que eu devo? Não, doutor, não funciona assim também não. E, logicamente, decorre do princípio da igualdade tributária, que está lá no artigo 152 da Constituição Federal, certo? Por isso, pessoal, por essas razões, temos lá no artigo 38 da Lei 6.830 de 80, que trata da cobrança. O que trata essa lei? Que eu também coloquei lá no acesso na plataforma de vocês. Trata da cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. Está lá, Lei 6.830 de 80, coloquei para vocês lá. Trata da cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. Então, o artigo 38 dessa lei, ao condicionar a ação anulatória do crédito, a realização de depósito prévio, esse artigo 38, pessoal, é inconstitucional, pessoal. A gente tem que entender que ele é inconstitucional, porque ele vai de encontro, está lá no artigo 38, ele condiciona, dizendo que eu só posso entrar com ação anulatória do crédito tributário se eu realizar um depósito prévio. Só que ele vai de encontro, pessoal, ao artigo 5º, 35, que eu falei para vocês, né? Logicamente que é da garantia de a livre acesso ao judiciário, e vai de encontro ao princípio da igualdade tributária do artigo 152, certo? É o que se declara, por exemplo, é o que está declarado, pessoal, eu trago para vocês, a súmula 373 do Superior Tribunal de Justiça diz: é ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. Então, pessoal, a inteligência da súmula 373 do STJ é ilegítima a exigência de depósito prévio. Então, claro, não vamos esquecer que o Código Tributário Nacional, ele é uma lei de 60 e poucos, que foi recepcionada pela Constituição de 88, porém alguns dispositivos precisam estar alinhados também à legislação, pessoal. Então, pessoal, a realização de depósito integral é sempre uma faculdade em favor do contribuinte, nunca podendo constituir uma condição para recorrer administrativamente ou acionar o judiciário. Isto é de fundamental importância, pessoal. Essa nossa compreensão, quando fala, claro, de uma das condições que suspende o crédito tributário, seria o depósito integral. Então, alto lá, vamos devagar com a dor, que tem que ser interpretado à luz da legislação e dos princípios de direito constitucional e em matéria tributária, pessoal. Está me entendendo? Então, de fundamental importância essa nossa análise. A outra condição que suspende o crédito tributário, pessoal, são as reclamações e recursos administrativos. Isso mesmo, é bem simples, né? Então, você entrar com um recurso, uma impugnação administrativa de exigências tributárias, seja por meio de reclamações, seja por interposição, seja por você dar entrada num recurso, suspende a exigibilidade, a cobrança do crédito tributário pelo fisco, certo? Isso, evidentemente, pessoal, nos termos da legislação que regula
o processo administrativo tributário. E isso está lá no decreto 70.235 de 72. Coloquei para vocês também, está lá na plataforma. Artigo 33 e também com base no artigo 151, inciso 3 do Código Tributário Nacional, certo? O artigo 151 diz: suspendem a exigibilidade do crédito tributário, inciso 3, as reclamações e os recursos administrativos reguladora do processo tributário, pessoal. E o artigo 33 do decreto 70.235/72 diz que da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, suspende, dentro dos 30 dias seguintes à ciência da decisão. Então, há sim a suspensão do crédito tributário quando você entra, evidentemente, com reclamações e recursos administrativos, pessoal. Uma outra condição que suspende a cobrança do crédito tributário é a medida liminar em mandado de segurança, pessoal. Então vamos entender o que é isso, né? Por força, claro, do artigo 151, inciso 4 do CTN, a decisão judicial que concede liminar em mandado de segurança também suspende o crédito tributário, né? A questão dos requisitos para a concessão de liminar, já falei para vocês, né? Concede-se liminar, evidentemente, em função que você tem os dois requisitos: fumaça do bom direito, fumus bonis iuris e o perigo in mora, né? Perigo da demora, já falei para vocês. E o que é uma ação de mandado de segurança? O mandado de segurança é considerado e denominado de um remédio constitucional. Isso mesmo, pessoal, um remédio. O remédio vem o quê? Vem para curar uma ilegalidade, um remédio vem para curar um mal, uma situação anormal. Então, o mandado de segurança no âmbito administrativo, ele vem, evidentemente, para sanar um ato abusivo, um ato que foi considerado exorbitante, que seria, em tese, praticado pela autoridade administrativa. Entretanto, pessoal, a jurisprudência, ou seja, os entendimentos consolidados depois de tantas decisões do Superior Tribunal de Justiça, e a gente encontra isso no recurso especial 57, 59 e 91 do Superior Tribunal de Justiça, entende que a concessão de liminar ou de antecipação de uma decisão, que é chamada tutela antecipada, suspende a cobrança, mas não impede, pessoal, o fisco de realizar o lançamento, visando evitar o que, pessoal? A chamada decadência. Vocês lembram que quando eu falei de decadência, e a gente até abordou isso, quando a gente estava analisando o professor Sabá, né, com aquela linha do tempo, né? A decadência ocorre se não for feito o lançamento do crédito tributário em 5 anos, certo? Claro que lança, mas não cobra. A Fazenda Pública vai aguardar a decisão judicial para fazer a cobrança ou não. Então, pessoal, de fundamental importância essa nossa compreensão, certo? Lembra que nós falamos que a decadência... O que é a decadência? É a perca do direito de lançar e cobrar o crédito tributário. Quando é que ocorre a prescrição? Depois do lançamento da constituição do crédito tributário, o fisco tem 5 anos para cobrar do consumo do contribuinte, do sujeito passivo. Se não cobrar, ocorreu a prescrição da pretensão do fisco de cobrar o crédito tributário, certo?
decadência, perca do direito de lançar, de constituir o crédito tributário. Então, o entendimento do STJ no recurso especial chamado RESP 575991 é de que a concessão da liminar ou tutela antecipada suspende sim a cobrança, mas não impede que o fisco proceda ao lançamento. Ele só faz o lançamento, né, a constituição do crédito tributário, para evitar a decadência, evidentemente, do direito de, se o fisco ganhar a ação judicial, evidentemente empreender as devidas cobranças judiciais, né? A outra possibilidade, pessoal, que suspende o crédito tributário, que suspende o crédito tributário, são as medidas liminares ou tutela antecipada em outras ações. Então você pode, pessoal, entrar com ação anulatória, mandado de segurança, tá entendendo? E por aí vai. Outros tipos de ações judiciais também suspende o crédito tributário. Porque se ele fala assim, ó, medida liminar ou tutela antecipada nas demais ações, outras ações, né? Então, medida liminar eu já falei para vocês. Tutela antecipada, pessoal, tem as mesmas requisitos da medida liminar. No entanto, os efeitos da ação, ele já antecipa, certo? É muito difícil, né? Uma antecipação de tutela, uma tutela antecipada, porque, digamos, você quer dizer que o crédito tributário ele foi cobrado a maior, ele foi lançado a maior. Então, a antecipação, o que é que você quer? Você quer que a decisão do Estado, ou do Estado juiz, seja o seguinte, ó, realmente, aspas, houve um crédito a maior. Era 100 e o fisco está cobrando 150. Então, o que é que você quer, o resultado judicial? Judicialmente, você quer o quê? Que diga que não é 150, não são 150, são somente 100. A antecipação da tutela é antes da decisão do juiz, você quer que o juiz já antecipe o resultado. Que o juiz já diga que não são 150, mas 100. Então, é a antecipação do resultado. A antecipação de tutela é isso. Antecipação do resultado. Ora, doutores, se o juiz antecipa o resultado lá, aí a gente cai em umas outras situações, que é a chamada antecipação de tutela satisfativa. Como assim? Ela satisfez os resultados finais, então a sentença, com toda certeza, poderá ser no mesmo rol, no mesma diretriz da antecipação de tutela, né? Então, a antecipação de tutela ocorre quando a prova é inequívoca, ela é irrefutável, ela é indiscutível. Estão me entendendo, doutores? É indiscutível, praticamente, certo? Então, pessoal, além da liminar e mandado de segurança, suspende, claro, a exigibilidade do crédito tributário, as liminares concedidas em ações cautelares, como eu disse para vocês, bem como as decisões em antecipação de tutela nas demais ações tributárias, nos recursos cíveis previstos no Código de Processo Civil, e por aí vai, pessoal. E a última hipótese de suspensão do crédito tributário, pessoal, está lá no denominada parcelamento. A gente já viu em algum momento, né, que o parcelamento suspende sim o crédito tributário. Então, foi acrescentado aí o parcelamento pela Lei Complementar 104 de 2001, foi acrescentado ao artigo 151, que eu já li para vocês, do CTN, e agora o parcelamento, ele, logicamente, né, se você está parcelando, por que a autoridade administrativa, o fisco, vai te constranger cobrando o crédito se você parcelou? É bem lógico, né? Então, o parcelamento aí, ele constitui uma causa autônoma
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, né? Claro, antes dessa inovação jurídica, os grandes estudiosos, a doutrina, tratava já do parcelamento como uma espécie de transação, ou seja, de acordo, que iria possivelmente extinguir o crédito tributário, né? Porém, o CTN aí declara que se aplica, claro, o parcelamento a essas regras de forma bastante tranquila, porque já está pacificada no ordenamento jurídico. Claro que o parcelamento também vai ser aplicado às regras da moratória, entendeu? A moratória que ocorre em função de uma situação específica, mas o parcelamento depende de uma lei específica, claro, do fisco, da pessoa política, né, competente para criar o tributo. Então, a lei deve estabelecer as condições de adesão, os prazos e o número máximo de parcela em que a dívida pode ser dividida. E bem, quando a gente vê, né, o governo, a pessoa política, né, que chama, instituir uma lei de parcelamento. Então, nessas situações, né? Trago aí para vocês, pessoal, uma decisão aí do Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental no recurso especial 1.270.034 do Rio Grande do Sul. O relator foi o ministro aí Mauro Campbell Marques, foi um julgado de 23 de 10 de 2012, da segunda turma. Ele diz que é pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que a ação de consignação em pagamento é via inadequada para forçar a concessão de parcelamento e discutir a exigibilidade e a extensão do crédito tributário. Porque o que acontecia, pessoal? Muitas das vezes o contribuinte via jurídico, a gente entrava com ação de consignação em pagamento. O fisco está te cobrando 200, tu diz que só paga 100. Aí a gente entrava com ação de consignação em pagamento em matéria tributária, consignando. Consignar é depositar. Depositava judicialmente e aí adentrava com ação de consignação em pagamento para forçar o fisco, inclusive para parcelar. Ou então você depositava 50 para poder dizer, não, uma ação de consignação em pagamento, e aí eu parcelo os outros 50. Ou era uma dívida total de, por exemplo, 1.000, e aí você entrava com ação de consignação de pagamento, consignação em pagamento de 100, para forçar o fisco a parcelar o restante da dívida do crédito tributário, né? Então isso ocorreu em muitas situações deram certo. No entanto, evidentemente, o STJ pacificou o entendimento no sentido de que essa via não é a mais correta. Faz sentido, logicamente, né? Então, pessoal, claro que, salvo disposições também contrárias, é importante destacar que o parcelamento do crédito tributário não vai excluir a incidência de multas e juros. Isso é muito importante, certo? Então, tem também uma decisão do STJ, o recurso especial 1.447.131 do Rio Grande do Sul, certo? O relator também foi o ministro Mauro Campbell Marques, foi de 20 de 5 de 2014, certo? Não é longe, não é longo, certo? Mas foi exatamente nesse sentido de que não exclui a incidência de juros e multas o parcelamento, né? Então, lei específica vai dizer como vai ocorrer esse parcelamento do crédito tributário, né? Também vai dizer referente ao devedor em recuperação judicial, certo? Na ausência da referida lei, aplica-se as normas gerais de parcelamentos dos entes da federação ao devedor em recuperação judicial. O que é uma recuperação judicial, pessoal? Então é o seguinte, a empresa tem o seu passivo maior do que o seu ativo, né? Então, nem todo o seu patrimônio não cobre as suas dívidas, então ele poderá decretar a falência, só que muitas acabam entrando com uma ação de recuperação judicial. A recuperação judicial, pessoal, é a chamada... Como é? Agora me fugiu, né?
eu sei que tem é a chamada concordata. Então, ação de recuperação judicial. Então, ele entra com ação de recuperação judicial e então a chamada antiga concordata, e então o juiz vai designar gestores, que vai ser de credores, dos donos, e por aí vai, né, de funcionários, para poder gerir a empresa, para tentar recuperá-la. E a partir daí, evidentemente, fazer com que a empresa volte para o mercado. Ok, pessoal, acho que era isso sobre a questão do lançamento, né, e da constituição do crédito tributário através do lançamento, certo? A suspensão do crédito tributário, falei para vocês sobre cada uma delas: moratória, depósito judicial, reclamações e recurso administrativo, medida liminar em mandado de segurança, medida liminar ou tutela antecipada nas demais ações, parcelamentos. E, claro, não podemos esquecer, claro, que o lançamento, somente com o lançamento é que ocorre a constituição do crédito tributário, certo? E está lá no artigo 142 do Código Tributário Nacional, que compete somente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, certo? Que é o procedimento administrativo que vai verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação, calcular o montante, determinar a matéria, o tributo propriamente dito, identificar o sujeito passivo e propor, evidentemente, a aplicação da penalidade quando cabível. E devemos entender, claro, que a atividade administrativa de lançamento, ela é vinculada e obrigatória. Então, vinculada e obrigatória. Ok, pessoal, era isso aí. Por enquanto, continuaremos em seguida. Um abraço e tchau.